seria de nós se não fosse o sacrifício expiatório de Jesus Cristo para com todos? O que seria de todos nós? Isaías, escrevendo 8 séculos antes de Cristo, fez menção incrivelmente acurada sobre os fatos da crucificação. Capítulo 53 de Isaías. O profeta começa este capítulo indagando, e ele diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra santa. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem um rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Amém. Meus amados e queridos irmãos, o capítulo 53 do livro do profeta Isaías claramente vai tecer comentários a respeito da morte expiatória de Jesus Cristo. Interessante nós enfatizarmos que Isaías ele profetiza no período crucial da história de Judá e Israel. Ambos os reinos, norte e sul, haviam experimentado cerca de meio século de poder e prosperidade crescentes. Israel, governado por Jeroboão e outros 6 reis de menor importância, tinha sucumbido ao culto pagão. Judá, por sua vez, administrada por Uzias, Jotão e Ezequias, manteve uma conformidade exterior e ortodoxia. Mas gradualmente caiu num sério declínio moral e espiritual. Isaías entrou em seu ministério aproximadamente na época
da fundamentação de Roma e dos primeiros Jogos Olímpicos dos gregos. As forças europeias ainda não estavam preparadas para grandes conquistas, mas diversas potências asiáticas estavam olhando para além de suas fronteiras. A Assíria, particularmente, estava inclinada a conquistas ao sul e ao oeste. O profeta, que era um estudioso dos assuntos mundiais, podia ver que o conflito era iminente. A Síria conquistou Samaria em 721 a.C. Um dos propósitos de Isaías era declarar o descontentamento de Deus com o pecado e o julgamento desse pecado em Judá, Israel e nações vizinhas. Quase todas as palavras hebraicas para pecados são empregadas pelo profeta Isaías. Um propósito paralelo era esforçar-se para tirar o povo de Deus da desobediência para evitar o desastre. Um propósito que foi apenas parcialmente alcançado. Mas talvez o maior propósito, queridos, tenha sido estabelecer um fundamento de esperança e a promessa para o remanescente fiel do povo de Deus. Assim, o livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, está cheio de promessas de restauração e redenção, do advento garantido do Messias, de salvação para todas as nações e do triunfo dos propósitos de Deus, apesar de intervalos de sofrimento. Porém, Isaías ele destaca a ressurreição de Jesus. Ele cita Jesus Cristo como o Senhor, como o renovo, como Emanuel, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, raiz de Jessé, pedra angular, rei, pastor, servo do Senhor, eleito, cordeiro de Deus, líder e comandante, redentor e ungido. O capítulo 53 do Antigo Testamento, que profetiza a obra expiatória do Messias, nenhum texto em ambos os testamentos expõe de um modo tão completo o propósito da morte vicária de Cristo na cruz do Calvário. Nós entendemos que nesse capítulo ele é citado diretamente 9 ou 10 vezes por escritores. Também existem muitos cumprimentos de detalhes no capítulo 53 em adição a citações diretas. Então é um capítulo áureo que se destaca pelo fato de Isaías citar que Jesus Cristo morreu, sofreu, padeceu, enfrentou convulsões físicas e espirituais. Ele deixou a sua glória e a companhia dos querubins para se fazer carne e habitar entre nós. Sendo Deus exaltado, se humilhou até a morte e morte de cruz. Sendo Deus transcendente, se esvaziou. Sendo o Rei dos Reis, se fez servo. Sendo infinito, tornou-se um bebê enfaixado numa manjedoura. Veio cumprir o plano do Pai. Veio espontaneamente. Veio por amor. Veio buscar e salvar o perdido. Veio para salvar o pecador. Veio para desfazer as obras do diabo. Veio para vencer o pecado. Veio para triunfar sobre os principados e potestades. Veio para levar cativo o cativeiro. Veio para estabelecer o reino de Deus. Veio para conquistar seu coração e remir a sua vida. Não veio para ser servido, mas para servir. Não veio para ser aplaudido, mas para ser desprezado. Não veio para ser colocado no trono, mas para ser pregado numa cruz.
nasceu não para viver, nasceu para morrer. Eis a história de Jesus Cristo e a sua crucificação. Diante deste pano de fundo sofrível, enxergamos, através de uma ótica espiritual que nos discerne muito bem e nos dá a liberdade de diagnosticar o real estado de Jesus Cristo, parafraseado na visão de Isaías. Chama-me a atenção como o sofrimento de Jesus Cristo se aguda constantemente. Cresceu diante de Deus como um broto tenro numa terra crestada e esbraseante. A terra lhe era inimiga, seca, árida, negou-lhe a seiva. Torturado e retorcido, planta feia e sem nobreza, não atrai quem passa. Seu sofrimento é repulsivo. Jesus Cristo, ele se submete às piores dores que um homem poderia sentir. Seu sofrimento não causa preocupação. Seu sofrimento tem uma experiência íntima e longa. E aí eu começo a entender e enxergar que a Bíblia Sagrada claramente nos diz, Isaías fala isto, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Jesus Cristo crucificado traduz a imagem esboçada de um homem que não tem uma boa aparência. Está totalmente desgastado, descaracterizado, fora de forma, anômalo. Por ser um sofrimento repulsivo, diz a Bíblia, que ao vê-lo os homens escondem o rosto. Ao vê-lo, os homens evitam olhar para ele. Tudo isto fez Jesus por nós. Tudo isto fez Jesus pela igreja, pelos pecadores. A única coisa que devemos produzir dentro desse contexto crucificatório é que devemos ser gratos a Deus todos os dias. Uma vida de gratidão é uma vida de reconhecimento diante daquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Se o sofrimento não causa preocupação, a Bíblia diz, e dele não fizemos caso. Os homens o tratavam como um ser repugnante e lhe tratavam com indiferença, ou seja, eram indiferentes a ele. A Bíblia também nos diz, queridos, que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, tem uma experiência íntima e longa. Homem de dores, no plural, e que sabe o que é padecer. Jesus conheceu de perto o sofrimento. Jesus conheceu de perto as dores parturientes da crucificação. E neste sofrimento, a Bíblia diz que ele alcança também o sofrimento moral. No sofrimento moral, ele vai sofrer a rejeição. Jesus foi desprezado, mas diz o texto que foi o mais rejeitado
entre os homens. Ele foi rejeitado pelo seu povo, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelos religiosos da sua época, que lhe chamaram de fanático, que lhe chamaram de mentiroso, que lhe descreveram como blasfemo, pecador, beberrão e até possesso de Beelzebul. Ele foi rejeitado pela mesma multidão que o ovacionava, empolgada com seus milagres. Agora, como uma turba, uma súcia, sangue sedenta, perversamente grita diante de Pilatos: crucifica-o, crucifica-o. Caia sobre nós o sangue dele. Ele foi rejeitado pela multidão de discípulos que não gostaram da sua pregação radical e por isso o abandonaram e não jamais o seguiam. Ele foi rejeitado pelas autoridades romanas que se sentiram incomodadas com ele. Herodes o Grande o quis matar quando infante. Pilatos covardemente o entregou para ser crucificado. Herodes Antipas o escarneceu quando Cristo não quis fazer nenhum milagre para satisfazer seus caprichos. Ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas. O Sinédrio forjou testemunhas falsas para acusá-lo. Acusaram-no de blasfemo. Cuspiram-lhe no rosto e o levaram a Pilatos. Ele foi rejeitado pelos apóstolos que na sua agonia maior todos fugiram e o abandonaram. Ele foi rejeitado por Judas, que o traiu e o vendeu por preço iníquo e insignificante e pífio. Ele foi rejeitado por Pedro, que o negou reincidentemente e covardemente, afirmando, jurando e praguejando que não o conhecia. Ele foi rejeitado por Deus quando se fez pecado, quando se fez maldição, quando levou sobre si os nossos pecados. E ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele ainda tem sido rejeitado por aqueles que amam mais o pecado que o levou à cruz do que a ele. Esta rejeição está tão nítida, tão presente, tão notória, tão filiativa a todos os homens contemporâneos e a esta sociedade atual que me irrita e me deixa preocupado. A rejeição a Jesus faz com que os homens produzam a absorção ao pecado. Jesus Cristo foi rejeitado, mas também foi humilhado. O Sinédrio o humilhou cuspindo nele. Os soldados humilharam colocando na sua cabeça uma coroa de espinhos, dando-lhe pancadas na cabeça e perfurando o crânio de Jesus. Jesus foi humilhado ao ter que carregar uma cruz pelas ruas mais agitadas de Jerusalém em pleno dia de festa. Se você não sabia, Jesus foi crucificado carregando uma cruz nas ruas de Jerusalém em pleno período festivo, enquanto muitos estavam festejando, fazendo festa. Jesus estava caminhando pelo seu próprio sangue. Esse meu silêncio proposital é um silêncio de constrangimento pelo que o Senhor viveu, pelo que o meu Senhor passou, sendo companheiro de dois ladrões como se fosse da mesma estirpe. Ele foi humilhado pelos açoites, pela gritaria infernal de seus algozes, pelo escárnio da multidão transloucada. Foi humilhado quando o despiram na cruz e rasgaram suas vestes. Ele foi humilhado até a morte, e morte humilhante de cruz.
Ele foi humilhado quando clamou que estava com sede e lhe deram vinagre para aguçar-lhe a tortura. Jesus sofreu. O sofrimento de Jesus Cristo atinge o seu corpo físico. O semblante está desfigurado. Quando Jesus foi pregado na cruz, toda a maldade do nosso pecado estava sobre ele, toda feiura da nossa iniquidade estava sobre ele, toda mentira, todo crime horrendo, todo adultério desonroso, toda maldade vil, toda impureza nojenta estava caindo sobre ele. Seu adultério desonroso, toda maldade vil, toda impureza estava sobre ele. Seu rosto ficou desfigurado, transfigurado, deformado. Ele foi feito pecado. Ele foi feito maldição. Naquela hora não havia beleza nele. Ele estava carregando no seu corpo todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas, toda a nossa sujeira e desgraça. Sua imperfeição era a nossa feiura nele. Suas feridas eram as nossas feridas nele. Suas chagas eram as nossas chagas nele. Sua morte era a nossa morte nele. Sua tragédia era a nossa tragédia nele. E toda a tragédia do mundo estava sobre ele. Jesus sofre. Jesus vai sofrer torturas crudelíssimas. Na noite em que foi preso, sua alma estava angustiada até a morte. Sendo libertador, ele foi preso. Sendo santo, foi escarnecido pelo criminoso. Sendo Deus, louvado pelos querubins, foi cuspido pelos homens. Sendo Criador, foi açoitado pela criatura. Agora já devorado pelos chicotes, com seu rosto ensanguentado, empreende a longa caminhada para o Calvário. Sua fronte ferida pelos espinhos, seu corpo febril lateja debaixo do suplício brutal. Começa a grande marcha para o Monte do Juízo, a maior marcha da história, não com a roda dos carros de guerra, nem com o estrupido febril dos cavalos, mas com o ruído dos passos de um homem andando sob o peso de seu próprio cadafalso. Jesus marcha arrastando consigo todas as máscaras da humanidade. Marcha debaixo da zombaria da multidão. Caminha cambaleante sob o peso cruel do madeiro. Seu corpo ferido, surrado, ensanguentado, titubeia, perde o equilíbrio e tomba esmagado pelo fardo. A multidão brada, o chicote, o cortejo macabro prossegue, avança, e Jesus, debaixo de inflamadas chicotadas e escárnios, chega ao topo do Calvário. E a tortura continua. Jesus é erguido naquele leito vertical da morte. Foram 6 horas de vergonha e horror. Suas mãos puras e santas, mãos que curaram os cegos e aleijados, mãos que levantaram os mortos e abraçaram as crianças, agora são rasgadas pelos pregos malditos. Seus pés, que sempre andaram para levar as boas novas de salvação, foram dilacerados pelos cravos da tortura. Ali sofreu dor. Ali ele sofreu sede. Ali ele sofreu vergonha, humilhação, abandono e a morte. Ali desceu ao inferno por nós e arrancou das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. Jesus sofreu. O sofrimento de Jesus foi por nós.
Até o universo entrou em convulsão com as dores de Jesus e as trevas cobriram a terra em pleno meio-dia e as pedras se arrebentaram de dor e rolaram para os vales. Jesus foi ferido. Ferimentos, de acordo com a definição de um cirurgião, podem ser classificados por suas características. Primeiro, contusão. Jesus, ele sofreu contusões, é uma ferida produzida por um instrumento grosso e cego. Esta ferida resultaria de um golpe com vara, como foi profetizado por Miqueias. Ferirão com a vara a face ao juiz de Israel. E Mateus 16:67, a Bíblia diz, e esbofetearam com varas. João 18:22, um dos guardas deu uma bofetada em Jesus com uma vara. Ele sofreu contusão. Ele sofreu também laceração, é um ferimento produzido por um instrumento que rasga. A laceração dos tecidos era o resultado dos açoites e estes tinham se tornado uma fina arte entre os romanos quando o nosso Senhor foi submetido à tortura. O chicote romano era uma tira de couro com várias extremidades, cada uma com uma ponteira de metal ou de marfim, que quando usado por um perito castigado, quem poderia dizer, sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Salmo 129, verso 3. Em João 19:1, lemos então, por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Suas costas, além de laceradas, a cruz foi colocada e com ela ele foi até o lugar chamado Calvário. Ele sofre a contusão, ele sofre a laceração e ele vai sofrer também a penetração. Trata-se de um ferimento profundo causado por um instrumento pontiagudo. Este ferimento foi causado pelos espinhos da coroa que colocaram sobre a sua cabeça. Os soldados pressionaram este diadema de cruz em sua cabeça. Ferimentos que se aprofundaram quando batiam em sua cabeça com um caniço. Depois ele vai sofrer a perfuração. Perfurar vem do latim e significa passar através de. Traspassaram-me as mãos e os pés. Salmo 22:16. Os cravos de ferro eram cravados entre os ossos, separando-os sem quebrá-los. Depois ele vai sofrer a incisão. Primeiro, contusão. Segundo, laceração. Terceiro, penetração. Quarto, perfuração. E quinto, incisão. É um corte produzido por um instrumento pontiagudo e cortante. João 19:34. Um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Esta ferida foi tão grande que Tomé poderia ter posto sua mão dentro dela. Que a contemplação desses ferimentos possa aprofundar o nosso amor por aquele que foi ferido pelas nossas iniquidades. Diante de todo este cenário hostil, absurdo, degradante, sofrível, desumano, que Jesus Cristo está a passar, ele olha para ti nesta manhã e diz: eu te amo, eu te amo, porque Jesus sofreu, porque levou sobre si os nossos, não foi os dele, os nossos pecados. Quem matou Jesus não foram os açoites, nem os soldados, nem a cruz. Quem matou Jesus fomos nós. Foram os nossos pecados. Ali na cruz ele foi moído pelos nossos pecados. Ali ele foi torturado pelos nossos pecados. Ali ele foi traspassado pelos nossos pecados. Ali o negror dos nossos pecados caíram sobre ele. Ali ele sorveu o cálice amargo do juízo de Deus, da repulsa que Deus tem pelo pecado. Ali a espada da lei exigiu a sua morte, porque ele foi feito pecado por nós. Nós sofremos por vê-lo naquele estado, naquela situação.
Ali ele sentiu o próprio desamparo de Deus. Ali Deus julgou o nosso pecado na carne do seu Filho. Ali Deus condenou a nossa condenação no corpo do seu Filho. Ali Deus derramou a sua ira que devia cair sobre nós, sobre o seu Filho. Ali Deus satisfez sua justiça violada por nós na morte de seu Filho. Cristo morreu pelos nossos pecados. Sua morte foi vicária. Sua morte foi substitutiva. Ele tomou o nosso lugar. Na cruz ele foi abandonado e desamparado para que fôssemos aceitos. Ali ele foi condenado pela lei para que fôssemos libertos da lei. Ali ele bebeu o amargo fel para que pudéssemos beber a água da vida. Ali ele morreu para que pudéssemos ter vida eterna. Porque diz a Bíblia que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Jesus carregou não só os nossos pecados sobre a cruz, mas também nossas doenças, nossas enfermidades e tudo aquilo que era maldito estava sobre ele. Ali no Calvário, ele estava abrindo uma fonte de cura. Ali ele ficou chagado, ferido, moído, enfermado, para que hoje pudéssemos receber dele a cura. Pelas suas pisaduras fomos nós sarados. As chagas dele eram as nossas chagas. As feridas dele eram as nossas feridas. A doença dele eram as nossas doenças. Tudo sofreu Jesus por nós. E qual foi a reação de Jesus ao sofrimento da cruz? Sendo justo e puro, foi para a cruz como um cordeiro sem abrir a boca. Como reagiu Jesus a todo esse sofrimento? Rebelou-se? Não. Fugiu? Não. Se negou? Não. Abdicou? Não. Ele sofreu como um cordeiro manso, paciente e silencioso. Quando levaram à morte, ele não lutou, não bradou por vingança ou por socorro. A ovelha não escoecia os tosquiadores cujas mãos grosseiras a subjugavam e a despenham da lã. Assim foi Jesus, presa de violência, nem se defendeu, nem agrediu, sofreu em silêncio, sofreu voluntariamente, sofreu por amor. Intercedeu pelos seus algozes. Em vez de vingar-se, de falar impropérios e despejar libelos acusatórios contra os seus algozes bestiais, Jesus intercede por eles, ministrando-lhes seu amor e seu perdão, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Depois vem a recompensa de Jesus. Versículo 11 diz a Bíblia: e ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Hebreus 12, 2, a Bíblia diz: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da maldição. A recompensa de Jesus é você, somos nós. Nós somos a recompensa de Jesus. Que você nesta manhã se arrependa. Que você nesta manhã se renda ao Calvário. Que você nesta manhã se renda a Jesus. Jesus está disposto a te salvar. Jesus está disposto a te dar uma nova vida. Entregue sua vida a Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Aonde você estiver agora, põe a mão no seu coração. Curve sua cabeça. Nós vamos fazer 1 minuto de silêncio. Porque Jesus morreu para nos dar vida.
Silencie diante deste fato. Oh Deus, Deus, Deus. Oh Jesus. Obrigado, Jesus. Graças te damos. Tu és digno de toda honra. Tu és digno de toda glória. Tu és digno de todo louvor, Jesus Cristo. Ó meu Deus e meu Pai, ó Deus Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, após a exposição da Tua Palavra, eu te apresento agora esta multidão de pessoas, sedentas pela Tua presença. Tira de nós agora o sentimento humano, maldoso. Quantos de nós optamos pelo pecado? Quantos de nós optamos por aquilo que chamamos de transgressão e rejeitamos o Senhor? Rejeitamos Jesus, rejeitamos a cruz, rejeitamos o Calvário. Tem misericórdia de nós. Entra agora com providência sobre estas pessoas. Vidas que neste momento estão acorrentadas por Satanás. Vidas que desencadeiam agora o sofrimento do pecado. Estão oprimidas. Quem somos nós sem Jesus? O Senhor é Salvador. O Senhor é Redentor. O Senhor é médico dos médicos. O Senhor é Rei dos reis. Aleluia. Abençoa o teu povo. Abençoa a tua igreja. Abençoa, meu Deus. Abençoa. Fica conosco. Ajuda-nos. Ajuda esta vida. Ajuda esta família. Ajuda esta mãe, este pai, este jovem, esta criança, este pastor. Ajuda-nos, ó Deus. Dá-nos da tua graça. Dá-nos da tua graça. Obrigado por tudo, Senhor Jesus. Amém.